Fala galera, a gente está aqui de volta. Essa é a nossa terceira aula do nosso curso intensivão aí de React. Na aula anterior vocês aprenderam sobre componentes. Nessa aula vocês vão aprender sobre estados e propriedades. Só que antes a gente vai falar um pouco sobre a proposta de desenvolvimento de projeto que eu tenho para vocês. E aí a proposta inicialmente seria vocês construírem uma aplicação similar ou praticamente igual a essa Pokéstory aqui, que a gente havia comentado, porque ela é uma aplicação que ela consome uma API a Poké API, que é bem parecido com a proposta de vocês. A proposta de vocês, vocês têm um back-end todo em microserviços e vão precisar consumir o JSON fornecido por esse back-end. Aí aqui na frente o React ia tratar isso. Só que para a gente não refazer uma coisa que já está feito e deixar os exemplos um pouco mais ricos, eu pensei em trazer outra proposta de projeto, consumindo também uma API que também é riquíssima, tanto quanto a do Pokémon, e que vocês vão ver também outra tecnologia diferente, outra tecnologia de consumo de API diferente da que eu utilizei nesse projeto aí. E aí o código desse projeto está todo no meu GitHub. Caso vocês queiram revisar código e tal, a gente pode até comentar sobre ele depois. Eu estava editando aqui a gravação e eu percebi que eu não defini qual era a minha proposta para o projeto, certo? Então, minha proposta vai ser um buscador estilo Google, só que utilizando uma API bem rica, que é a API do GitHub. Ou seja, a gente vai buscar por um usuário do GitHub na nossa aplicação, e nossa aplicação vai consumir a API do GitHub e listar todos os repositórios e tal. E aí vai funcionar muito parecido com o Google, só que ao invés de buscar na internet toda, a gente vai buscar exclusivamente dentro da API do GitHub. Vamos iniciar aqui o nosso startar nosso servidor, né? Dá um npm start. É, é, só recapitulando aqui sobre componentização. Deixa eu puxar aqui está, nossa aplicação. Tudo dentro do React é baseado em componentes. E aí, tudo é baseado em componentização e todo componente ele vai ter um estado interno que vai definir os estados dele, ali de dentro daquele componente, e as variáveis, e também ele vai receber propriedades. Essas propriedades, a gente pode tentar enxergar elas como se fossem atributos. A gente passa elas aqui, por exemplo, aluno, coloca Zeca, empresa, Emprel. Aí vou salvar, a gente recebe esses atributos, essas propriedades através de um parâmetro chamado props, e aí a gente pode dizer, olá, Zeca, mas aqui ó, perceba que eu estou abrindo e fechando chaves, porque quando a gente vai inserir código JavaScript dentro de um JSX, a gente tem que abrir chaves, abrir e fechar chaves. A gente pega props e aí chama aluno. Estou dizendo aqui, olá, Zeca. Vou usar um BR aqui só para quebrar uma linha. Eu vou dizer, seja bem-vindo ao intensivão React da... Aí vamos pegar outra propriedade que a gente passou, que é o nome da empresa, né? Aí, quando a gente salva, vamos ver como é que tá. Pronto. Olá, Zeca. Que Zeca e Emprel foram os valores que eu passei aqui pelo index. Tá vendo? Aluno, empresa. Aqui, ó. Olá, Zeca. Seja bem-vindo ao intensivão React da Emprel. E essas props, elas servem quando a gente quer realizar comunicação
entre um componente e outro. Quando a gente quer trocar informação, a gente joga elas, passa elas através de props, e aí isso funciona direitinho. Pelo menos em aplicações menores e tal. Existem outras soluções para quando a aplicação vai ficando maior, mas calma. Nossa proposta de projeto é fazer um buscador similar ao Google, que vai buscar dentro da API do GitHub o repositório do usuário digitado. Para isso, a gente vai precisar de um input text para a gente informar qual usuário a gente quer pesquisar sobre ele. Vamos colocar aqui um input e um type text. Vamos colocar aqui um placeholder. Vou colocar aqui o usuário. Vou digitar o usuário, né? Pronto, beleza. E vou salvar. O Visual Studio, o VS Code já está me avisando que tem algo errado, mas eu fiz isso de propósito, que é para mostrar para vocês. Ele não vai conseguir compilar, por quê? Porque esse retorno ele deve ser um objeto único. Ele não pode retornar tags irmãs como H1 e input, eles são tags irmãs. Uma solução para isso seria a gente enclausurar tudo dentro de uma div, que aí, se eu fizer isso, vai resolver, certo? Tá aqui nosso input text. Mas o mais comum, o padrão mais comum utilizado seria retornar um fragment, que é basicamente um fragmento, literalmente, de JSX, que lá vai ser um fragmento de HTML. Por que retornar um fragment ao invés de uma div? Geralmente, quando a gente está utilizando CSS, alguma coisa do tipo, a gente está apontando, dependendo da forma como a gente aponte para o objeto, se você inserir uma div a mais ali naquele meio, pode quebrar alguma lógica da estilização ou algo do tipo. Então é mais interessante a gente adicionar, retornar um fragmento de HTML do que retornar mais uma div, que provavelmente vai ser inserida dentro de outra div, etc. e tal. E isso ajuda a gente a manter o controle da estrutura do nosso HTML. Eu havia comentado com vocês que os três pilares do React eram os componentes, as propriedades, esses dois vocês já viram, e os estados. Os estados, eles imaginem, tentem imaginar que o conceito de estados é muito parecido com o conceito de variáveis. Um estado, ela armazena um estado de algo. Por exemplo, em uma aplicação, ela pode armazenar o estado do usuário que está logado, pode armazenar os repositórios, o estado dos repositórios daquele usuário, e etc. E para trabalhar com estados, a gente usa uma API chamada hooks, né? Antigamente a gente utilizava o conceito de class components e tal, só que como é algo mais antigo e ninguém mais usa, a gente vai trabalhar de cara com hooks. Para trabalhar com hooks, com hooks e com estados, a gente vai usar um hook chamado useState. Para isso a gente vai precisar importar ele. Vou aproveitar e importar o React também. Quando a gente vai importar algum hook, a gente importa dentro de chaves. Estou importando useStates de dentro de React. E aí o retorno desse useState eu vou armazenar em uma constante. Deixa eu colocar aqui useState. A gente tem que passar como parâmetro o valor inicial do estado. Então eu vou colocar Zeca como valor inicial desse estado. E aí o retorno do useState é uma tupla, onde o primeiro valor é o valor do estado e o segundo valor é uma função utilizada para atualizar o valor desse estado. Então eu vou usar o conceito de desestruturação e aí vou colocar aqui o primeiro parâmetro eu vou chamar de usuário, o segundo parâmetro eu vou chamar de set usuário.
E aí, se eu quiser usar o valor desse estado, eu posso apagar esse H1, o que tem dentro desse H1 aqui, e colocar o estado aqui, sei lá, usuário, certo? Aqui vai retornar o valor que está dentro do meu estado, Zeca. E aí, se eu quiser alterar esse valor desse estado, eu chamo a função setUsuário que a gente criou. Aí, só para deixar tudo prontinho para a próxima aula, eu vou só criar aqui embaixo um button chamado pesquisar, certo? Aí aqui, ó, na nossa aplicação tá o text box e o button pesquisar.